Olá a todos! Nós vamos dar sequência na apresentação das obras básicas do Espiritismo e hoje neste vídeo a gente vai falar do Céu e o Inferno, um livro que é o quarto da ordem de publicação do que a gente costuma chamar de Pentateuco Espírita. É um livro que foi publicado no dia 1º de agosto de 1865 e esse vídeo hoje está sendo publicado no dia 1º de agosto. Então hoje é aniversário de lançamento deste livro, O Céu e o Inferno, e que tem também como um subtítulo, um complemento de título dado por Allan Kardec, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro, depois de publicar o Livro dos Espíritos, depois de publicar o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro mais escrito pelo Kardec, pelo menos em sua primeira parte, ele é dividido em duas partes, mas escrito pelo Kardec a partir de todo o envoltório filosófico que ele já tinha adquirido ao longo aí de 8 anos de pesquisas ininterruptas com os espíritos, através de todas as reuniões mediúnicas às quais ele participava. É um livro que tem um tom muito crítico e tem um tom de desafiar determinadas culturas vigentes na época, a saber, a força dos dogmas católicos, culturas religiosas, a saber, essa força dos dogmas católicos estava presente nas ideias milenares de céu e inferno. Então, muito certamente intuído, orientado, como toda a obra dele, pela espiritualidade, o professor Rivail, já então transformado e certo de sua defesa como Allan Kardec, de sua missão, ele coloca em pauta uma discussão importantíssima sobre o que nos espera logo depois da morte, do ponto de vista de nossas responsabilidades ou irresponsabilidades. A cada um segundo suas obras, que é uma máxima que os espíritos nos ensinaram através dele também, através de sua pesquisa, é a base que orienta toda essa pesquisa do professor. O livro ele é um compilado, na primeira parte, de desconstrução da ideia de céu e inferno, e ele é um aspecto filosófico também de apresentar o que será essa vida após a vida, ou seja, a vida após a morte, que não existe, senão como um fenômeno biológico que interrompe um ciclo e faz começar outro. O que é essa vida a partir das nossas posturas filosóficas, as nossas posturas físicas, as nossas posturas emocionais, ou seja, quais são as consequências de nossos atos depois que nós partimos desse processo reencarnatório. O primeiro capítulo do livro, por exemplo, é um capítulo que fala literalmente sobre um grande questionamento de todos nós. O que vem depois? Então, o primeiro capítulo chama O Porvir e o Nada. E vale a pena ler o pedacinho, porque o primeiro parágrafo que o Kardec escreve, isso é da pena dele, diz assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. E ele obviamente vai discorrer a partir disso de que quando os espíritos vêm comunicar a existência da vida espiritual, não há que se ter de alguma forma, embora nós tenhamos por um instinto de conservação, o temor da morte. Não há que se ter de alguma forma aquelas ideias pré-concebidas sobre o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Nos capítulos seguintes dessa primeira parte, em que ele intitula Doutrina, o Kardec vem desconstruindo, passo a passo, todas as teorias filosóficas e religiosas que davam para a vida depois do túmulo uma absolvição completa ou uma danação eterna. A doutrina das penas eternas, que é onde ele combate muito também, ou seja, o fogo eterno, você vai arder para sempre no fogo do inferno, ela é desconstruída a partir do momento que se tem
todas as informações do mundo espiritual, nos provando como aquilo não é fato, como aquilo que foi construído como um ideário, quase como uma dominação, para dizer para as pessoas, olha, eu sei o que acontece depois da morte e eu digo para você o que acontece. Se você acredita e você transforma todas as suas crenças, os seus valores, as suas imagens nessa condição de ideal, de imagem, isso tem um peso muito doloroso para as pessoas. A culpa, né? A culpa judaico-cristã vem do aspecto do inferno, vem do aspecto do purgatório. E o Kardec também desdobra isso, entendendo que essas ideias elas também fazem parte de um mito de criação, do mito da criação do homem, do mito da serpente, né? De Adão e Eva. Ou seja, são todos aspectos mitológicos que acabaram influenciando diretamente a nossa vida durante centenas e centenas de anos. E isso, quando os espíritos vêm proclamar a existência de fato, através da obra de Kardec, da vida espiritual, da pluralidade das existências, das consequências serem os nossos advogados dos nossos atos e suas consequências serem os nossos advogados de defesa ou advogados de promotores, né? Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Nós somos responsáveis por tudo pelo que passamos. As leis elas servem para nos ajudar. Kardec aborda também conceitos como anjos e demônios, que são extremamente envolventes, eles estão espalhados na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa filosofia, e ele desconstrói isso de uma maneira que os espíritos corroboram, né? O sentido de angelitude ele é diferente, o sentido de demoníaco é diferente, quando se entende a vida como um processo de reencarnação, volta ao mundo espiritual. Reencarnação, volta ao mundo espiritual, isso tudo como um processo de evolução. A doutrina espírita, filosoficamente, é uma doutrina evolutiva. E a meritocracia, no conceito da doutrina espírita, talvez a única que vale a pena, ela existe deste ponto de vista, e não do ponto de vista social, onde existem muitas desigualdades e nós todos vivemos de acordo com as nossas caminhadas. Explica-se dessa forma e entende-se claramente desigualdades do mundo. As diferentes estratégias de cada pessoa para seguir adiante e crescer nessa senda espiritual. A primeira parte do livro é para ser lida e comentada com amigos, né? A primeira parte do livro é para ser discutida, porque é uma parte filosófica. Ela é uma parte que traz para a gente reflexão e reconstrução de ideias. E a segunda parte ela é toda recheada de exemplos. Exemplos de espíritos felizes. O Kardec começa falando sobre o processo da morte. Eles investigavam, literalmente, as pessoas que desencarnavam em Paris. Se a pessoa morreu em Paris, numa ponte, se jogou, eles tinham autorização da espiritualidade naquele momento para evocar o espírito daquela pessoa. E ao ser trazido ali, aquele espírito descrevia a sua condição, a sua situação no momento pós-mortem, e isso claramente possibilitou ao Kardec fazer uma compilação e uma certa divisão entre tipos. Né? Ele descreve, ele começa a fazer compilações de pessoas de acordo com suas desencarnações. Então ele começa descrevendo quem eram espíritos que desencarnavam e que eram extremamente felizes. Descreve a história de Samson, de Jobard, do Dr. Demerck, de amigos da própria Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, de alguns outros médicos, ou seja, tem pelo menos aí uns 8 ou 9, Condessa Paula, que ficou muito famosa por conta de sua história como nobre, sua história feliz, ou seja, mostrando que a nobreza não era um pecado, que a nobreza não era um erro, algo que alguns anos antes, por conta da Revolução Francesa, tinha ficado execrado, né? Os nobres foram massacrados, e aí uma condessa vem mostrar que o trabalho de amor dela, que o trabalho de caridade, de amor ao semelhante, produziu consequências muito positivas para ela. Então essa entrevista que o Kardec fez durante anos e anos com diversos espíritos resultou em espíritos de condições medianas, que são descritos e falam de suas histórias, espíritos sofredores, ele vai descendo um pouco o nível evolutivo, espíritos sofredores, ele chega aos espíritos suicidas. Paris, na época, era um lugar que de muita depressão, existia uma epidemia de suicídio na época, e isso
também fez parte da pesquisa do professor Rivail, e ele ficava tão feliz e tão recompensado quando alguém efetivamente deixava de se matar por conhecer ou por dar chance à vida, por dar chance à ideia de que a vida continua, por dar chance à ideia de que ele tem como recobrar das suas dores, né? Isso sempre fez muito bem ao professor, ele guardou com muito carinho depoimentos e trechos de livros escritos em função disso, porque era literalmente salvar uma vida. E descrevendo como as vidas dos suicidas eram depois do suicídio, isso está lá no livro, está lá na segunda parte do Céu e Inferno, mostrando que a justiça divina não falha nesse momento e somos responsáveis pelos nossos atos também depois de desencarnarmos. Ele também fala sobre criminosos arrependidos, ele também fala sobre espíritos endurecidos, são espíritos mais difíceis de lidar com sensibilidade, com humanidade. E ele termina o livro falando de expiações terrestres em geral, né? O planeta Terra ainda é um planeta de expiações e provas. Então, se você for olhar na classificação que o Kardec traz de todas essas qualificações espirituais de personalidade, tem muito mais espíritos que provaram e sofreram do que espíritos evoluídos. A gente claramente anseia e vive e trabalha e ora por um mundo regenerado, por um mundo melhor, onde os sofrimentos não serão tão preponderantes quanto a bondade, quanto a felicidade, e todos irão desencarnar de alguma maneira preparados espiritualmente para a vida que tiveram e para a vida que vão continuar tendo depois do fenômeno biológico da morte, e vão produzir nisso obras melhores, vidas melhores, famílias melhores, convivências melhores. O propósito de falar, desconstruir a ideia de céu e inferno não é dizer que a felicidade não é possível, é justamente o contrário. Pode existir um outro céu simbólico de felicidade, de amor, onde as pessoas possam conviver de maneira regenerada, e esse céu, poeticamente falando, está ao alcance de todos. Assim como não existirá nunca um inferno que você vai sofrer para sempre, vai existir sempre a consequência do seu ato. E, pela justiça divina, a capacidade e a possibilidade de se arrepender e repará-lo depois, seja no mundo espiritual ou seja numa nova vida. E assim, o professor Rivail deixa para a gente mais um legado, um livro que é histórico, que hoje está completando aniversário, foi lançado em 1º de agosto de 1865, e que bom que estejamos falando dele hoje. Não deixem de ler, não deixem de folhear, de estudar, de questionar, porque tem muito conhecimento dentro daquelas páginas, e esse conhecimento liberta a gente sempre. E liberdade é o que a gente mais quer, liberdade física, mental e espiritual. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer as outras coisas que tem que ser feitas. Fazer o comentário, enfim, essa coisa aqui do YouTube. Muito obrigado ao professor Rivail por essa obra tão importante que é o Céu e o Inferno e a justiça divina segundo o Espiritismo. Tchau, tchau.